Amém, irmãos? Prazer estar aqui com vocês, uma honra para mim e para minha família estarmos aqui nessa noite, termos sido convidados, né, com todo carinho pelo pastor Eliezer, por sua esposa, pelo Ministério de Casais, né, que gentilmente nos convidou. Já estivemos aqui outras vezes, já estive aqui pregando quando o pastor Antônio Carlos estava à frente desse trabalho. Já estivemos aqui em um café da manhã também, muito gostoso, muito maravilhoso, uma comunhão tão boa, foi também no encontro de casais, não é isso? Café, não é isso? Da família, já na gestão do pastor Eliezer, e é uma honra muito grande para nós estarmos aqui. Eu queria apresentar minha família, embora a Amandinha já foi lá para baixo, né, para estar aí na escolinha, sendo ministrada na palavra do Senhor, mas eu queria apresentar a minha esposa, a Val. O nome dela é Valdinéia, mas ela gosta de ser chamada de Val, então fique de pé, por favor, para que as pessoas te conheçam. Essa é a Val. O Vini é o Vinícius, também meu filho. Dizem que ele parece comigo, mas isso ele supera depois, né, irmão? O importante é estar com saúde. Temos aqui a nossa amiga também, Isabelle. Então, é uma honra para nós estarmos aqui junto com os irmãos, tá bom? Muito obrigado por esse convite e, acima de tudo, que Deus possa verdadeiramente ministrar aos nossos corações. Amém, irmãos? Glória a Deus. Bom, a irmã me chamou de Pastor Milagre, né? De fato, irmão, de fato. Talvez poderia ser esse o novo nome, Pastor Milagre, né? Eu sou realmente um milagre. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre o que Deus fez na minha vida. E sou prova de que Deus faz milagres. Então, eu não sei se nessa noite você está aqui precisando de algo da parte do Senhor, mas eu quero dizer para você que não há nada, e seria redundante porque a Bíblia fala isso, não há nada difícil, nada impossível, nada que Deus não possa fazer. Deus pode fazer qualquer coisa. Mas muito mais do que o que Deus pode fazer, irmão, a gente tem que entender que Deus, Ele quer ter comunhão conosco. O maior milagre ainda continua sendo o milagre da salvação. O maior milagre ainda continua sendo o dom da vida eterna que Ele nos deu através do sacrifício de Jesus naquela cruz. Não há nada que nós possamos ter nessa terra, obter nessa terra de lucro que seja maior do que o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E por causa disso, nosso nome, daqueles que aceitam ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, está escrito no livro da vida. Esse é o maior bem, e esse ainda continua sendo e sempre será o nosso maior milagre. Amém? Busque sempre esse milagre, estar sempre ao lado de Cristo, eternamente ao lado de Cristo. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 15. Essa palavra, ela veio como inspiração, na verdade, da parte de Deus através da vida da minha esposa, e daqui a pouco também ela vai falar algo aqui, contando um testemunho pessoal dela para o seu coração. Mas é uma palavra que caiu também no meu coração, então quero compartilhar com vocês essa palavra. Esteja atento à voz de Deus, amém? João 15, do 1 ao 17, falando da videira, diz assim a palavra de Deus. Talvez a minha versão seja um pouco diferente da sua, mas não há problema, a essência ainda é a mesma. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam.
Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vos amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. E já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra, Senhor, esta palavra que é tão poderosa, que por si só já fala aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é viva, que é poderosa, que é eficaz, e que nessa noite, de alguma maneira, essa palavra se torne revelada ao nosso coração, e que nós possamos, Senhor, receber de bom grado tudo aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Que todo espírito que vem para roubar a Tua palavra, tudo aquilo que não se chama Deus, não vem da parte de Deus, saia deste lugar em nome de Jesus, e que os nossos ouvidos espirituais estejam atentos à Tua voz. Que nós possamos, Senhor Deus, estar atento a tudo aquilo que Teu Espírito Santo vai ministrar neste lugar, Pai. E nós, Senhor, sempre insistimos em dizer que nós não queremos ouvir a voz do homem, mas a voz de Deus. Portanto, Senhor, mais uma vez, humildemente, nós Te pedimos, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe, meu irmão, nessa palavra. Queridos, a primeira coisa que Jesus fala aqui, neste versículo 1, ele diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira. Olha que interessante que ele fala, ele tem uma ênfase nessa parte, nesse início, dizendo: eu sou a videira verdadeira. Ora, se existe uma videira verdadeira, com certeza existem videiras falsas. Não é verdade? Porque senão ele não precisava dizer eu sou a videira verdadeira, ele poderia dizer somente eu sou a videira, mas ele disse eu sou a videira verdadeira. Então é sinal de que existem algumas videiras falsas, mas eu e você, como igreja, como servos do Senhor, como amigos de Deus, como cristãos lavados no sangue de Jesus, precisamos estar enxertados, inseridos, estarmos nele, na videira verdadeira. Amém, irmãos? Então nós precisamos tomar cuidado para que nós não estejamos ligados, enxertados em nenhum outro tipo de videira que não seja a videira verdadeira, que não seja a presença de Jesus. E como que nós podemos identificar quais são essas videiras falsas? Ou melhor, se a gente consegue identificar a verdadeira, com certeza a gente vai saber quando uma videira falsa estiver perto de nós. Primeira coisa, para a gente saber se a videira é verdadeira, já está aqui. É a presença de Jesus, é o nome de Jesus, não há outro, não tem como ser diferente. Ele disse, eu sou a videira verdadeira. Então, meu irmão, se não tem o nome de Jesus, se não é de Jesus, já é falso. A outra coisa, a segunda coisa, é que ela é a palavra de Deus. Jesus é a palavra. Então, qualquer coisa que esteja querendo que você se envolva com ela, se não estiver ligado com esta palavra, se não estiver condizendo, batendo com os ensinamentos, com os princípios dessa palavra, certamente é falso, não é a videira verdadeira.
terceira coisa é que o agricultor, que é Deus, Deus Pai, precisa estar cuidando. Se há outro lavrador, se não é Deus quem está cuidando, certamente essa videira também é falsa. E a quarta coisa que nós precisamos saber, nós precisamos conhecer muito bem, estar íntimos da videira verdadeira. Assim também é com a nota, né, dinheiro. Se você conhece muito bem aquela nota verdadeira, quando chegar uma nota falsa, você, opa, essa nota é falsa. Então você precisa conhecer Jesus, precisa andar com Jesus, precisa falar com Jesus, precisa ter comunhão com Jesus, precisa conhecer a sua palavra, ter comunhão com a sua palavra, para que quando vier qualquer outra coisa, tentando ocupar o lugar dele no seu coração, você fala, opa, não é de Deus, não é Jesus, não é verdadeiro, eu não aceito isso no meu coração. Amém? E talvez nós possamos estar ligados, sem perceber, algumas videiras que possam tentar tomar o lugar daquela que é a verdadeira videira. Talvez, e por que não, hoje estamos aqui num culto da família, a família passa a ser tão importante para nós, que acaba tomando o espaço, o lugar que deveria ser da videira verdadeira, Jesus. Não é que a família seja ruim, muito pelo contrário, meu irmão. Deus instituiu a família, Deus, desde o princípio, constituiu a família. Mas tem muita gente que acaba dando tanta ênfase à família que esquece do principal, que é Jesus. Nós não podemos inverter a ordem, Jesus tem que sempre vir em primeiro lugar, amém? Depois a família, com certeza que é o nosso maior ministério, é a nossa primeira igreja, é a nossa casa, porque a palavra de Deus diz que se nós não cuidamos bem da nossa casa, da nossa família, como cuidaremos da casa do Senhor? Então primeiro precisamos, depois de Jesus, cuidar da nossa família, amém, irmão? Cuida da sua família, principalmente enquanto você a tem. Tem gente que fica esperando, alguém da sua família se perder, para poder dizer, eu queria tanto ter um tempo a mais com ele, com ela, poder abraçar, beijar, dizer que amo. Quanto tempo eu perdi? Não faça isso. Não faça isso, meu irmão. Nessa pandemia, quantas pessoas se foram assim, de repente? Quantas famílias perderam seus entes queridos, filhos, pais, mães, avós, pessoas queridas e amadas, e hoje gostariam de estar do seu lado, e já não há mais tempo para você dizer que ama, beijar, abraçar. Então aproveite a sua família, sim, mas não coloque a sua família no lugar da videira verdadeira. Relacionamentos, muitas pessoas começam a se relacionar, namorar, e aí de repente começam a trocar a presença de Jesus, a verdadeira videira, por um relacionamento, e acaba se enxertando, se inserindo tanto, se doando tanto para aquele relacionamento, e volta as costas para aquele que é a verdadeira videira. Talvez alguns de nós possamos dar tanta ênfase e nos enxertar, nos inserir no nosso trabalho, mergulhar, talvez até na boa intenção de sustentar a casa e a família, e aí acabamos dando tanta ênfase nisso, que esquecemos do mais importante, que é a videira verdadeira. E aí trabalhamos dia e noite, noite e dia, correndo atrás daquilo que poderá ser o nosso sustento, mas esquecemos que na verdade essa videira também é aquele que nos sustenta, é o Deus que cantamos aqui, que proverá, é aquele que abre as portas, é aquele que faz o milagre, é aquele que enquanto você dorme está trabalhando por você. E aí você fica inserido tanto nesse contexto de trabalho, de ganhar dinheiro, que esquece do principal, porque Ele é a fonte de todas as coisas, Ele é a fonte de tudo que você precisa. Tudo que você precisa está na presença de Jesus. Nós não precisamos de nada que venha de forma externa, porque nós só estamos aqui, só temos fôlego de vida por causa dEle, irmão. Você pode ter fortuna, mas se Ele tirar o seu fôlego de vida, já era, fica tudo por aí. Então você precisa da presença de Deus. Talvez alguns aqui possam estar tão inseridos em uma videira falsa, que são as redes sociais, a internet, e hoje, fala a verdade, irmãos, é difícil da gente se desligar, não é? Seja sincero.
Esse negócio aqui fica na nossa mão o tempo inteiro, não é? E a gente está ali conectado. Às vezes tem gente, não acontece aqui, mas tem gente que até no culto, né? O pastor está falando lá e tá. Aí vai falar que foi que estava lendo a Bíblia. Que bom, irmão, se você estiver lendo a Bíblia, amém, parabéns, pode ler, não tem problema nenhum. A palavra escrita aqui é a mesma palavra escrita aqui, a verdade é a mesma. Mas se você está ali vendo a rede social, conversando, na hora do culto, olha, eu alerto o alarme para você, porque pode ser que você esteja inserido, conectado, tão ligado nessa videira, que você está deixando de lado a verdadeira videira. Então, meu irmão, nada pode tomar o lugar daquele que é a verdadeira videira. Nós precisamos estar conectados, enxertados nele, nem fama, nem sucesso, nem poder. E eu poderia falar tantas outras coisas aqui que a gente corre atrás, a gente se conecta, a gente fica enxertado e acaba deixando de lado aquilo que é a verdadeira riqueza. Então, nem denominações, nem títulos, nem ministério, nem chamado, nada pode ocupar. Nada, absolutamente nada pode ocupar o lugar daquele que é a verdadeira riqueza. E o maior problema de todos, às vezes, é esse, que a gente, de forma tão sutil, e a gente até fala que é Deus, porque a gente coloca o nosso chamado, o nosso título, o nosso ministério, a nossa igreja, na frente dele. A gente torna isso tão importante, e aí vem disfarçado até de espiritualidade. Não, mas é para Deus. Mas muito mais do que estar fazendo algo para Deus, a gente precisa aprender a estar dependente de Deus. Depender de Jesus. Fala comigo, depender de Jesus. Nós temos uma mania, isso já desde sempre, desde que Adão e Eva pecaram, de sermos independentes do Senhor, de querermos fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, aquilo que nós achamos que é bom para nós. Só acontece comigo, irmão? Ou acontece com você também? A gente tem essa tendência, a gente tem essa fraqueza de querer tomar o lugar de Deus, de querer resolver os problemas do nosso jeito, da nossa maneira, de querer conduzir a nossa casa, a nossa família do nosso jeito, da nossa maneira. Não é verdade? De querer dar um jeitinho nas coisas, mas com Deus não tem jeitinho. Ou a gente depende dele, aprende a depender dele, ou as coisas não vão dar certo na nossa vida. E aí a gente fica lutando, batalhando, tentando resolver, e a gente se cansa, se fadiga, os dias passam, os anos voam, e a gente não sai do lugar. Sabe por quê? Porque enquanto você ficar independente de Deus, a sua vida não vai dar certo. Desculpa te falar isso, mas a grande verdade é que Deus, desde o princípio, planejou que nós tivéssemos comunhão com Ele, dependêssemos dEle. Deus visitava o jardim do Éden toda tarde, só para ter comunhão com Adão, só para estar ali com ele, sabe, compartilhar, ministrar, para que ele fosse dependente, para que eles estivessem em comunhão. E aí, depois de tudo que aconteceu, Deus envia Jesus de novo para nos religar, porque ficamos independentes, separados dele, do seu amor, mas Jesus veio para resgatar tudo isso, para que a gente voltasse a ser dependente dele, dependente dessa comunhão, dependente dessa palavra. E o final de tudo, da história, vai ser que nós vamos um dia estar, amém, irmãos, eternamente, nos céus, para sempre, dependentes, juntos dessa glória e dessa presença maravilhosa de Deus. Então não deixe nada tomar o lugar dessa videira verdadeira na sua vida. Esteja enxertado nessa videira verdadeira. Jesus ainda nos diz algo profundo e que precisamos nos atentar. Ele diz: todo ramo que, fala comigo, estando em mim, mais uma vez, estando em mim. Olha só o que ele falou: estando em mim. Não é estando do meu lado, não é torcendo por mim, não é estando perto de mim, estando em mim. Você precisa estar enxertado dentro, em comunhão com Jesus. Você não pode só andar perto dele, não adianta só você vir à igreja. É importante você vir à igreja, à casa do Senhor, louvar a Deus, prestar o seu culto para Ele, mas é muito mais do que só isso. Você precisa estar nele, enxertado nele, lá, porque Ele diz que aquele ramo que estando nele não der fruto vai cortar.
e vai jogar fora. E aquele que estando nele der fruto, ele vai limpar para que dê mais fruto ainda. Mas ele diz que se você não estiver nele, você não vai conseguir fazer nada. Porque a palavra nos diz aqui que nós lemos: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Se você estiver desconectado, fora dessa videira, meu irmão, você não vai chegar a lugar nenhum. A sua família não vai dar certo, o seu emprego não dá certo, nada dá certo na sua vida. Parece um ciclo vicioso, a gente tenta, não sai do lugar. E não vai sair porque Deus está te dizendo: filho, filha, dependa de mim, eu sei o que é melhor para você. A vontade de Deus sempre vai ser, querido, para mim e para você, boa, agradável e perfeita. Nessa ordem: boa, crescendo, agradável e perfeita. Deus tem o melhor para você, meu irmão. Deus tem o melhor para a sua casa, para a sua família. Deus tem o melhor para tudo na sua vida. Mas você precisa depender de Deus, você precisa estar enxertado, conectado nessa videira. Nele você pode, nele você vence, nele você pode todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas longe do Senhor, a sua vida vai de mal a pior. No versículo 3, ele nos diz que é pela sua palavra que nós somos limpos para dar mais frutos. E lá no versículo 4, ele ressalta: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Olha só a reciprocidade: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Queridos, se nós permanecemos nele, ele vai estar também permanecendo em nós. E a glória de Deus vai se manifestar na nossa vida, os milagres, as bênçãos, tudo que ele tem passa para nós, porque ele é a videira, nós somos os ramos. Quando a videira recebe aquilo que é devido para ela, ela lança isso para os seus ramos. Então tudo que Jesus tem, tudo que ele conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança, já diz um cântico. Ele passa para você que é o ramo, mas você precisa estar conectado nele. Se você estiver independente dele, como você vai receber todas as bênçãos que ele tem para você? Ele tem tudo para te dar, mas como ele vai te dar se você está desconectado dele? Como que a videira vai passar por um ramo que está quebrado, solto, seco lá no chão? Nós precisamos estar inseridos em Jesus, para que ele nos dê tudo aquilo que a sua palavra tem, tudo aquilo que ele tem para nós, amém? E eu queria convidar a minha esposa, Val, para falar um pouquinho aqui, porque quando ele diz em mim, e eu já disse aqui antes, não perto e muito menos longe dele, nós vamos conseguir dar frutos. Nós só vamos dar frutos quando formos totalmente dependentes do Senhor. Ela vai contar um pouco aqui do seu testemunho em relação a tudo que eu passei, e depois eu vou complementar, contar bem rapidamente para vocês o porquê que a irmã está dizendo que eu sou um milagre. Amém, igreja. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? É um prazer imenso estarmos aqui com vocês, é uma alegria para a gente, mais uma vez, estar aqui, essa igreja que já conquistou nosso coração. E eu quero complementar isso que o Wallace tem falado, porque é algo que Deus tem feito nas nossas vidas. O Senhor, ele tem nos levado realmente a essa dependência. E o Wallace, ele vai falar um pouco do testemunho dele, né, em abril de 2020, isso. O Wallace teve uma complicação seríssima de saúde. Alguns aqui acho que sabem. O Wallace praticamente morreu. Ele vai falar um pouco depois, mas eu quero entrar nessa parte da questão da dependência. E o Wallace teve um coma, de 5 dias de coma. E quando ele foi para o coma, sinceramente, quando ele saiu da minha casa, eu não tinha noção que seria algo tão sério. E ele foi para o hospital e já foi direto para o CTI. E quando meu cunhado, o irmão dele, chegou lá em casa com as coisas dele, já dizendo para mim que já tinha tido que autorizar a transfusão de sangue, porque o Wallace já tinha ido direto para o CTI. E com uma sensação muito ruim, aquilo invadiu meu coração e uma crise de ansiedade tomou conta do meu coração naquele momento. E eu não sabia como reagir, como
conduzir os meus filhos com relação a isso. Enfim, né, a gente não pode prolongar muito, né? Bom seria se a gente pudesse contar todos os detalhes, mas quem sabe uma outra oportunidade. Eu sei que eu fui para a casa dos meus pais com os meus filhos, porque sem condição emocional nenhuma de ficar sozinha em casa com as 2 crianças. E quando eu cheguei na casa dos meus pais, a presença do Senhor começou a falar no meu coração que a única coisa que eu poderia fazer naquele momento era depender do Senhor. Cada ligação que eu recebia, o meu coração disparava, achando que já era uma notícia ruim, de que o Wallace não tinha resistido. E assim foi aquela noite inteira. E no dia seguinte, pela manhã, eu recebi uma ligação do hospital. E a médica falou o seguinte: não temos mais nada que podemos fazer pelo Wallace. O Wallace teve muitas complicações, a hemorragia foi seríssima e não existe mais nada que a gente possa fazer. E aí eu falei com ela assim: doutora, a senhora está querendo dizer que a única coisa que a gente pode fazer então agora é orar? Ela falou assim: sim, se você crê em Deus é a única coisa. E eu falei assim: então é tudo que nós podemos fazer é orar. E muita gente começou em oração conosco e logo acionei os pastores que nos conheciam e as igrejas começaram a fazer relógio de oração e começamos um clamor incessante pela vida do Wallace. E eu creio, eu costumo dizer isso para ele, com certeza Deus tem um grande propósito na vida dele, eu creio nisso. Mas Deus também tinha um grande propósito na minha vida quando permitiu tudo aquilo ali que a gente estava passando. Porque daquele dia para frente, do dia 16 de abril, eu não consegui mais agir sem depender do Senhor. Eu entendi que eu não tinha condições emocional, condição física, condição mental nenhuma de fazer as coisas e de permanecer firme se não fosse a presença do Senhor. Eu não conseguia comer, para vocês terem uma ideia, a comida não descia. E o meu desejo era o tempo inteiro estar de joelho, clamando a Deus, dia e noite. Eu podia estar no quintal da casa dos meus pais e eu ajoelhava e começava a clamar ao Senhor. Eu podia estar em qualquer lugar, fazendo às vezes uma alimentação para os meus filhos, qualquer coisa que fosse. Eu estava clamando ao Senhor. O Senhor me levou a um nível de comunhão com Ele, que eu entendi que sem Ele eu não podia fazer nada. Eu não conseguia sequer comer se não fosse a presença do Senhor me dando paz e refrigério no meu coração. E isso para mim, para Valdinéia, era algo muito difícil. O meu marido sabe quantas vezes nós conversamos e quantas vezes a gente falava da dificuldade que eu tinha de depender de alguma coisa ou de alguém. Eu comecei a trabalhar muito nova. Com os meus 14 anos eu já comecei a trabalhar. Eu sempre fui muito independente. Às vezes eu brinco com os meus filhos que com 12 anos eu já me virava, eu já ia atrás de médico, de dentista, do que eu precisasse. Eu sempre fui muito independente. E aí, infelizmente, às vezes a gente leva isso para a nossa vida, para a nossa comunhão com Deus, quando não deveríamos levar. E eu tinha muita dificuldade de depender de Deus. Deus me abençoou com um trabalho, eu tinha um trabalho muito bom, com um salário muito bom, e eu tinha muita dificuldade de pensar em ficar sem meu trabalho. Por quê? Porque meu trabalho me dava sustento, me ajudava a sustentar meus filhos, eu tinha plano de saúde, enfim, eu confiava naquilo que era palpável. Eu tinha dificuldade de acreditar e de confiar no que eu não estava vendo. Então, Deus, Ele permitiu que a minha estrutura fosse totalmente mexida. E Deus me colocou numa situação em que eu não podia nada. Um pouco antes de acontecer tudo isso com Wallace, eu tinha aberto mão do meu emprego, que Deus já estava me pedindo há um bom tempo. E eu lutei por mais de um ano, porque eu não tinha coragem de abrir mão do meu emprego. E em novembro de 2019, eu saí do meu emprego com um monte de sonhos, um monte de planos, querendo mudar de profissão, e enfim, achando que ia ser assim aquele ano de mudanças maravilhosas. Eu não podia nem imaginar, irmãos, o que estava por vir, o que me esperava logo em seguida.
Porque eu saí do trabalho em novembro, eu só curti dezembro, janeiro, fevereiro, março já veio pandemia, já não consegui curtir mais tanto, o curso que eu estava fazendo, super envolvida, parou, e quando foi abril, o nosso mundo desabou com essa notícia da situação da saúde do Wallace. E de lá para cá, Deus me mostrou que não era o meu trabalho que me sustentava. O meu sustento não vinha do meu trabalho, por mais que ele tenha sido bênção durante 18 anos da minha vida, mas não era o meu trabalho. A minha confiança não podia estar no meu trabalho. Por quê? Agora nós estávamos numa situação, meu marido entre a vida e a morte, eu sem trabalho, dependendo unicamente do Senhor. O Senhor nos sustentou de uma forma poderosa. Durante todo o período que o Wallace ficou no hospital, depois que o Wallace saiu, porque aí ele vai falar a parte dele, do milagre de Deus na vida dele. E Deus nos sustentou. Deus levantou pessoas para nos sustentar financeiramente, com alimentos. E Deus não permitiu que faltasse nada do essencial para as nossas vidas. E nós vivemos dessa forma por 1 ano, sendo totalmente sustentado. Teve um período que nós recebemos tanta doação de alimento, tanta doação, que deve ter dado por uns 6 meses para minha casa e meus pais, porque eu fiquei 3 meses na casa dos meus pais. Então, para a gente ver que, às vezes, a gente coloca a nossa confiança naquilo que é palpável, mas não é isso que Deus quer nos levar. Deus quer nos levar a algo maior. Deus quer nos levar a um nível maior de intimidade, de comunhão com Ele, que talvez a gente não consiga quando está tudo muito confortável na nossa vida. Quando estamos na nossa zona de conforto, às vezes você não consegue. Eu cresci no Evangelho. Eu nunca tinha passado por uma experiência dessa. E hoje eu vejo que foi necessário passarmos por tudo isso para que a minha vida se tornasse uma vida de dependência do Senhor. Eu tenho aprendido a cada dia isso. Então eu costumo dizer que a quase morte do Wallace foi um marco na minha vida de comunhão com Deus. E eu creio que Deus tem esse desejo para cada um de nós. Não espere passar por algo tão ruim como nós passamos, tão doloroso, para você entrar nessa dependência do Senhor. Às vezes o Senhor permite problemas e situações nas nossas vidas, não é porque Deus é cruel conosco, mas é porque Ele quer nos aperfeiçoar, Ele quer nos levar a algo mais, a um nível maior de comunhão com Ele, que às vezes eu não conseguia, enquanto estava tudo muito bem para mim. E às vezes você também não está conseguindo porque está tudo legal para você. E vai continuar legal em nome de Jesus. Não quero que ninguém passe por luta, não. Deus tem um propósito para cada um. Talvez na minha vida tenha que ter sido dessa forma, mas na sua vida pode ser diferente. Decida hoje a começar essa intimidade com Deus, a buscar para a tua casa, para a tua família. Eu tenho esses dias atrás, eu conversei isso com Alas, que eu falei assim, o maior legado que o Senhor tem para deixarmos para os nossos filhos, eles entenderem o quanto eles precisam do Senhor na vida deles. Então, deseje isso para a sua família, deseje ardentemente. Eu sei que às vezes, como chefes de casa, nos envolvemos, com o trabalho, porque é necessário sustentar uma família, mas acima disso tudo, que os seus filhos possam ver que você é uma pessoa que busca ao Senhor. Dê esse exemplo para eles, que eles desejem estar aqui, servindo ao Senhor junto com vocês, que eles possam ver em vocês o reflexo da glória do Senhor, porque é isso que vai fazer diferença na vida deles lá na frente. Nós, como família, temos essa responsabilidade de levarmos a glória, a presença do Senhor para a vida dos nossos filhos. Que esse seja o desejo do teu coração, de deixar esse legado. Porque o seu trabalho pode deixar uma herança para o teu filho, uma herança financeira, um dinheiro. Mas se você não tiver realmente plantado nessa videira, esse dinheiro talvez vai trazer até problema no futuro para os teus filhos. Mas se você estiver nessa videira, você pode ter certeza que aquilo que você vai plantar e os seus filhos vão colher, vai ser fruto de bênção para a vida deles.
Amém? Que Deus abençoe vocês. E é um prazer imenso estar aqui com vocês. Amém? Glória a Deus. Amém. Linda, né? Linda, linda. Não sei porquê, mas eu acho ela linda. Maravilhosa. Bom, irmãos, eu sofria já de uma enfermidade, na verdade de algumas enfermidades. Eu tive uma retocolite ulcerativa inespecífica severa. Oh, que coisa! E que mexia com todo o meu intestino, e por anos, quando eu fui ordenado a pastor, se você ver minha foto, você vai ficar assustado. Eu fiquei um palito, eu emagreci demais. E aí tive essa doença, infelizmente, não sei porquê, é uma doença autoimune, né, que o seu organismo pensa que um órgão do seu corpo é inimigo e ele começa a combater aquele órgão sozinho, né? Ele simplesmente entende que aquele órgão é um inimigo. Então eu tive essa doença e fui tratando dessa doença, e ela foi evoluindo para algumas outras coisas. Depois eu fiquei curado dessa doença. Só que meu fígado começou a ficar complicado. E eu comecei a ter algumas varizes de esôfago que ficavam estourando, ou seja, tendo hemorragias, varizes do esôfago, porque o fígado foi ficando ruim. O baço tentava suprir, né, a deficiência do fígado, e quando o organismo mandava o sangue para ser filtrado no fígado, ele não encontrava mais caminho, porque o fígado estava ficando ruim, destruído, e ele voltava para o baço, e essa volta, ela então dilatava, enchia as veias ao ponto delas estourarem. Porém, a médica tinha me dito que eu precisava fazer alguns procedimentos, eu passei por eles, que era uma ligadura elástica, então colocavam-se grampos nessas veias para que o sangue parasse de circular por elas, para não correr o risco delas estourarem, de ter mais hemorragia, porque se eu tivesse reincidências dessas hemorragias, eu poderia vir a óbito. E eu tive algumas vezes essa hemorragia muito forte. Graças a Deus não aconteceu nada, fui ao hospital, tomei todos os medicamentos necessários, fiquei internado, enfim, voltava para casa. Mas num determinado dia desses, eu tive essa hemorragia, que foi no dia 15 de abril de 2020, né, um pouco depois da pandemia, um mês depois da pandemia. Isso eu já estava com projetos, junto com a minha família, de nós estarmos procurando um local para inaugurarmos o nosso ministério, seguindo uma direção de Deus para a nossa vida. Estávamos todos felizes, veio a pandemia, seguramos isso, mas em seguida, né, eu passei mal, e aí eu tive uma hemorragia muito, muito forte, muito severa, mais do que as que eu já havia tido. E aí eu praticamente já tinha me despedido deles, porque eu sentia no meu coração que eu não voltaria mais. E eu disse para eles assim, antes de ir para o hospital: me perdoem, eu fiz tudo que eu podia, eu tentei. Eu me despedi deles dessa forma, porque eu tinha praticamente certeza de que eu não voltaria mais para casa. Ela na hora não entendeu muito bem esse recado, mas eu ali estava me despedindo deles, porque eu imaginava que de fato não voltaria mais. O vizinho, nosso vizinho, que me socorreu muito rápido, me levou para o hospital. Chegando lá, eu tive uma nova hemorragia, e eu só me lembro do meu irmão, que já estava ali para assinar os papéis, porque, né, a minha esposa estava com meus filhos, liberando e dizendo que eu poderia receber sangue, aquele procedimento todo. E eu só lembro do meu irmão fazendo isso aqui para mim. Depois eu não lembro de mais absolutamente nada. Eu tive uma outra hemorragia, e aí, né, óbvio que eu soube depois pelos médicos, eu tive então uma primeira parada cardiorrespiratória. E aí eles entraram com um processo de, Vinícius que se lembra o nome, não é de ressuscitar não, como é que chama? Reanimar, né? Para tentar trazer de volta. Deu uma parada cardiorrespiratória, e aí os médicos foram tentar me trazer de volta ali naquele momento. E aí conseguiram, e eu tive 3 paradas cardiorrespiratórias. Irmão, normalmente quem tem uma não volta. Ou quando volta, volta com sequelas. Eu tive 3 paradas cardiorrespiratórias. 3 vezes eu morri, e os médicos fizeram um processo de reanimação, de ressurgir, né? Eu não sei como é que fala certo, mas acho que é isso mesmo, reanimação. Fizeram um procedimento para me trazer de volta.
A médica que foi a responsável, ela na verdade, naquele dia ela estava passando por ali, perto da porta onde uma médica nova estava tentando fazer esse processo de reanimação. Segundo ela, nos relatando depois, ela parou assim na frente da porta e ela era uma médica já chefe, teria que fazer outras funções administrativas e não estar ali naquele momento para cuidar de pacientes. Ela tinha outras funções. Segundo ela parou na porta e ficou pensando assim: por que eu estou parado aqui? Eu não tinha que estar aqui, eu tinha que estar em outro lugar. E nisso, a médica nova, né, uma médica com um pouco menos de experiência, gritou para ela: doutora, por favor, entra aqui e me ajuda. Né, e era para me ajudar lá no meu processo de reanimação. Então essa médica depois disse: olha, você é um milagre mesmo, porque eu não era para estar lá naquele lugar, mas alguma coisa me levou lá. E eu fiquei parado, ela ficou parada na porta, em frente onde eu estava, e eles estavam tentando. Deus preparou tudo, irmão. Deus preparou tudo. E ali eles fizeram tudo que podiam, né, ao ponto de chegar para minha esposa e falar exatamente isso: ó, fizemos tudo que nós podíamos pelo seu marido, mas agora, se vocês creem em Deus, só há essa solução. E meu irmão, tem horas que na minha vida e na sua vida não vai ter nada que você possa fazer, nada, só Jesus, só um milagre. Talvez você esteja aqui nessa noite e você esteja exatamente passando por esse período na sua vida onde só um milagre na sua vida. Você fala: meu Deus, essa situação que eu estou vivendo, e talvez não seja uma situação de enfermidade, talvez sim, seja uma situação financeira, seja uma situação no seu casamento, seja uma situação de um filho seu que está nas drogas, não sei qual, mas talvez você esteja hoje aqui passando por algo que você diz para você mesmo, ou diante de Deus: meu Deus, só um milagre. Só o Senhor fazendo um milagre para eu sair dessa. E eu quero dizer, meu irmão, que Deus é o Deus de milagre. Isso é redundante porque está na Bíblia, todo mundo fala, mas é verdade. Deus pode fazer qualquer coisa na sua vida, mas o que Ele quer não é só fazer um milagre na sua vida, Ele quer fazer um milagre dentro de você para que você se torne dependente dEle, para que você pare de andar sozinho, pare de resolver sozinho, pare de decidir sozinho, pare de andar sozinho, meu irmão. Ele quer ter comunhão com você, Ele quer mudar a sua história, a sua vida, a história da sua família, Ele quer fazer coisas extraordinárias, mas Ele quer ser íntimo seu, Ele quer que você esteja nele e Ele esteja em você. Então, queridos, a médica disse: é só um milagre, e era só realmente um milagre. E depois eu fui saber que meu filho, né, o Vinícius que está ali, a Valdinéia teve que falar para ele a gravidade da situação, porque se ela não fala e de repente eu parto, eu morro. E aí falou para ele, e ele foi a voz de Deus para ela dizendo assim: mãe, calma, papai vai voltar. Mãe, fica tranquila, papai vai voltar. Foi a palavra de fé que Deus colocou naquele momento ali: mãe, papai vai voltar para casa. É como se Deus estivesse falando ali, e era Deus, uma voz profética: o papai vai voltar para casa, não se preocupe. Irmãos, enquanto eu estava lá no leito de morte, e eu digo para você, no leito de morte, eu tive uma experiência muito profunda com Deus. Eu não fui ao céu e nem fui ao inferno, mas eu tive uma experiência com o sobrenatural naquele momento. A primeira coisa que aconteceu comigo, enquanto eu estava em coma ali, foi que de repente apareceu uma imagem do diabo rebolando, dançando e zombando de mim, dizendo assim: olha, não adiantou você servir a Deus, está vendo? Você vai para o inferno. E aquilo parecia algo atormentador, eterno, parecia que não acabava mais, aquela cena estranha, difícil até de descrever, dele falando isso para mim o tempo todo: não adiantou você servir a Deus, você vai para o inferno. E aquilo parecia que não acabava mais, até que de repente, né, e eu não sei, questão de tempo e espaço, porque não era isso, era um estado, era algo estranho. Eu nunca acreditei nesse tipo de experiência, para te ser bem sincero. Quando as pessoas contavam coisas assim sobrenaturais: eu fui no céu, eu fui no inferno, eu achava aquilo um pouco exagerado, desculpa, mas era assim que eu via, né? Até que eu tive essa experiência com Deus, e de repente, no meio daquele tormento, daquela cena estranha, algo que eu vou falar aqui para você,
porque eu só sei descrever dessa forma, irmão, é difícil de descrever, mas no meio daquele tormento começou a descer algo azul sobre mim, e aí eu falo, até tenho um vídeo gravado nas minhas redes sociais dizendo que era como se fosse uma gelatina, a sensação era essa, de uma gelatina azul, né? Algo azul foi preenchendo, tomando conta de mim, de todo o meu corpo, de todo aquele ambiente, de repente ficou tudo em silêncio absoluto, uma paz indescritível tomou conta daquele ambiente, já não via mais o diabo, já não via mais aquela cena horrorosa, mas somente uma paz absoluta. E ali, em meio àquela paz absoluta, eu ouvi a voz de Deus perguntando para mim assim: você quer ficar aqui ou você quer voltar? Irmãos, eu lembro perfeitamente da minha resposta para Deus. Nem disse que queria ficar, nem disse que queria voltar, embora ficasse ali seria muito bom demais, porque era algo sobrenatural. Mas a minha resposta para Deus foi: se eu ainda tiver alguma utilidade na terra, eu quero voltar. Foi quando eu despertei do coma, me debatendo, e aí tiveram que me amarrar naquele lugar, e ali começou um processo de Deus na minha vida, na minha história, e eu estou aqui hoje de fato, irmão, eu sou um milagre de Deus. Eu sou um milagre de Deus e estou aqui para dizer para você que o céu existe, o inferno existe, tudo é real e que você precisa se conectar com a videira. Para de ser independente. Eu era, mesmo sendo pastor, independente de Deus, confesso para você, principalmente no que se diz respeito a trabalho, a dinheiro. Eu sempre achei que eu podia vencer no meu braço, na minha força, na inteligência, naquilo que Deus tinha me dado de capacidade. E meu irmão, Deus mostrou para mim que eu não sou nada. Eu não sou nada. E a gente sabe disso, só que a gente não quer reconhecer, não é? A palavra de Deus diz que a gente é pó. E eu lembro que antes disso, eu comecei a pregar palavras, liberar palavras no Facebook, no YouTube, nas minhas redes sociais, liberar algumas palavras. Dentre duas delas, que ficou marcada no meu coração, e eu fui entender depois, quando tudo isso aconteceu, uma delas eu preguei falando que a gente é barro, que a gente não é nada, e quem é a gente para a gente ficar questionando para Deus o que Ele está fazendo na nossa vida. E aí eu cantei um cântico, né? Quem sou eu para questionar suas mãos a me moldar? Tu és Deus, artesão de mim, nas mãos do oleiro me entrego inteiro para ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro para ser um novo vaso. E era isso que Deus fez na minha vida, me quebrou. Deus me quebrou, irmão. Eu sou pó, você é pó, nós não somos nada, meu irmão. Tira a presença de Deus da gente, não sobra nada, só pó. E aí depois eu preguei uma outra palavra sobre a Páscoa. E aí eu me despedi dessa palavra, falando para as pessoas assim: feliz ressurreição. Em vez de feliz Páscoa, né? Porque a Páscoa significa a ressurreição, a passagem. E aí eu preguei e falei para as pessoas: feliz ressurreição. Mal eu sabia que essa feliz ressurreição seria na minha vida que aconteceria. Logo depois, eu morri e ressuscitei para a glória de Deus. Feliz ressurreição foi a última palavra que eu preguei antes de tudo isso que aconteceu. Então, meu irmão, depois disso, eu fiquei totalmente, como a médica usava a palavra, descompensado. Eu fiquei totalmente descompensado. E aí eu tive que fazer um transplante de fígado, que foi assim algo também muito difícil na minha vida, muito difícil. Meu irmão foi o doador testemunha de Jeová, que não aceita, né, a questão da doação do sangue. Olha que interessante. Meu irmão foi tudo compatível comigo, estava no último ano que ele poderia ser doador. Se ele não fosse doador vivo, eu não estaria aqui hoje falando para vocês, porque o meu caso era gravíssimo e não daria tempo de eu entrar na fila e esperar o fígado, né? Um novo fígado. Então Deus preparou tudo. E meu irmão, que é testemunho de Jeová, eu falo isso no testemunho gravado, que correndo risco de vida porque não recebe sangue, né? Deu parte da sua vida para me salvar. E eu vi ali como Jesus falando assim: eu estou aqui para te salvar, eu dou a minha vida, como nós lemos ali. Quem é que pode dar a sua própria vida, né, por amor de alguém? Só Jesus. Eu vou resumir rapidinho, só me dá mais 5 minutos, eu sei que já passamos até da hora, me perdoa,
não gosto de fazer esse tipo de coisa, mas só para que você entenda o que Deus fez na minha vida, na minha casa, na minha família, para que nós fôssemos dependentes dele. Porque, querido, eu queria alcançar as coisas, os sonhos, do meu jeito. Não é que Deus não quer fazer aquilo que você quer. Diz a palavra que Ele quer te dar o que você quer, o fim que você deseja. Porque os pensamentos dele são maiores, os caminhos dele são diferentes do nosso, mas o fim Ele quer te dar exatamente como você deseja. Só que o meio, caminho para chegar lá, não é do seu jeito, não é do meu jeito. O caminho para chegar lá é do jeito dele, é da forma dele que dá certo. Ele quer te dar o que você quer, mas Ele quer te dar da forma dele, meu irmão. Então, para e pensa nisso. Deus quer me abençoar, Deus quer me dar, mas não é do meu jeito. Para de querer viver do seu jeito. Do seu jeito vai ser um final de morte, mas do jeito dele vai ser um final de vida. Amém? E aí, fiz o transplante de fígado no meio da pandemia, né? Eu fiquei doente no meio da pandemia, fiz o transplante no meio da pandemia. Deus nos guardou o tempo inteiro, não pegamos até hoje, em nome de Jesus não pegaremos Covid, não pegaremos. Nós oramos lá em casa, ungimos as portas, tudo, falou, não vai entrar aqui em casa, em nome de Jesus. Mas é graça de Deus, né? Não somos nós, não somos melhores do que ninguém, muito pelo contrário. Mas Deus nos guardou até aqui, no meio da pandemia, meu, tudo deu certo. Deus, em um mês, até isso a médica lá falou, é um milagre, porque em um mês eu entrei no dia 29 de maio, lá no Hospital Adventista, para fazer a primeira consulta sobre o transplante. No dia 29 de junho, um mês depois, eu já estava transplantado. Olha que bênção, irmão, isso não acontece assim, né? É difícil, é só Deus para preparar algo desse nível. Eu ia morrer se eu entrasse na fila, não tinha jeito. A médica falou, seu caso é muito grave. Então, meu irmão, Deus preparou tudo, e hoje eu estou aqui para te dizer exatamente isso, que vale a pena a gente estar enxertado na videira. Eu teria mais algumas coisas para falar, mas eu creio que essa é a essência da palavra. Eu creio que Deus me trouxe aqui para te dizer isso. Não espere, de fato, como a Val falou aqui, que aconteça algo na sua vida que venha te impactar tanto que você tenha que reconhecer pela dor. Reconhece hoje que você precisa de Deus. Abra a mão da sua independência e fala, Deus, eu quero estar enxertado na Tua palavra, eu quero estar enxertado na videira verdadeira. Se você está enxertado em qualquer outro lugar, não vai funcionar, meu irmão. Mas se você, a partir de hoje, disser para Ele que você vai ficar enxertado nele, que você quer Ele, que você deseja Ele, que você quer ouvir a Sua palavra, os Seus mandamentos, se você fizer aquilo que Ele está te falando para fazer, a sua vida vai dar certo. Em nome de Jesus, a sua vida vai dar certo. E Ele diz assim, que se você estiver enxertado nele, você vai orar ao Pai, e tudo aquilo que você pedir ao Pai, Ele te dará em nome de Jesus. Mas Ele vai te dar tudo exatamente o que você quer, mas aqui diz tudo. Mas você vai aprender a pedir de acordo com a sua palavra. E a palavra diz que lá em João, se nós pedirmos segundo a sua vontade, já temos a certeza de que recebemos, porque pedimos de acordo com a palavra de Deus. E aquele que está enxertado na videira, ele sabe pedir exatamente aquilo que Deus quer. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. Colocar a mão no seu coração. Curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Você e Ele agora. Você e a videira. Você e a videira verdadeira agora. Meu irmão, se você está independente, é hora de você pedir perdão. Eu tive que pedir perdão e reconhecer para Ele que eu era independente dEle. Hoje eu estou num outro trabalho, num outro emprego, totalmente diferente daquele que eu queria, que estava fora dos planos dEle. Não adianta, meu irmão, fora do plano dEle não funciona, dá errado. Fora da vontade dEle não funciona, dá errado. Fora do que Ele quer não adianta, dá errado. Se a equipe de louvor quiser, não sei se vai ter equipe de louvor, né? Não é por causa da hora. Então vamos orar nesse momento. Coloque a mão no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nesse lugar, nessa casa, nesta igreja. Que essa igreja, Senhor, seja cada dia mais uma igreja dependente do Senhor, dependente da Tua palavra, dependente da Tua vontade. Que cada vida, casa e família aqui representada, Senhor, venha estar enxertado nessa videira.
nessa videira verdadeira que nos traz vida, que nos traz paz, que faz um milagre em nós. Senhor, perdoa toda a nossa independência do Senhor. Perdoa, Senhor Deus, quando tentamos caminhar sem o Senhor, sem te consultar, sem te perguntar, Pai. Perdoa, Senhor Deus, em nome de Jesus. Nós queremos nos voltar para o Senhor e reconhecer que sem o Senhor nós não somos nada e nada nós podemos fazer. Abençoa os teus filhos nessa noite, Pai. E que aquilo que nós não conseguimos falar, Senhor, seja por incapacidade ou seja pela questão do tempo, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Glória a Deus, glória a Deus. Toda a honra e toda a glória a Deus.